Você sabe o que é ideologia? Essa palavra parece estar relacionada com quase tudo hoje em dia. É sobre isso que eu quero refletir com vocês nos próximos minutos. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Por favor, inscreva-se no canal A Vida com Graça. E também deixe o seu like. Quando você nos ajuda com a sua curtida, o nosso canal fica visível para outras pessoas. E também compartilhe, se você, obviamente, quiser fazer isso. Muito bem, o nosso assunto é ideologia. Esta palavra, ela implica em muitos conceitos que precisam ser estudados e nós precisamos ter cuidado com eles. Mas antes de falar um pouquinho da origem disso, deixa eu citar para você dois textos importantíssimos da palavra de Deus que estão relacionados de certa forma com essa palavra. O primeiro deles é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, lá no Decálogo, quando Deus estabelece: não terás outros deuses diante de mim. O segundo texto é o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que eu quero ler para vocês. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele, em Jesus, habita corporeamente toda a plenitude da divindade. As ideologias, elas são, no final das contas, um caminho largo e uma chance muito grande de você cometer idolatria. É isso que eu gostaria de concluir com você no término desse vídeo. Mas vamos lá. Ideologia, essa palavra, ela tem cerca de 220 anos. Ela foi cunhada em 1800 por um ex-militar de carreira, um filósofo chamado Antoine Louis Claude Destutt. Destutt era francês e se destacou como um deputado com pensamentos republicanos na corte de Napoleão. Napoleão fazia grande oposição a esse tipo de pensamento, tanto que Destutt é exilado em Bruxelas durante um período longo, e nesse período em que ele está exilado, ele não só dá continuidade às suas ideias, mas ele propõe a criação dessa terminologia e uma escola surge a partir daí, que é a escola dos ideólogos. Destutt, nesse período de exílio dele, ele escreveu um compêndio com 4 volumes, onde ele cria a ciência das ideias. E aí ele criou um termo na sua língua, na língua francesa, idéologie, que na nossa língua é ideologia, e o que ele fez foi a junção de duas palavras do grego antigo, a palavra ideia, juntamente com a palavra logos. A palavra ideia, ela significa aparência, protótipo, alguma coisa que está para se tornar real ainda, mas ainda não é. E a palavra logos, que significa estudo. Então ele está propondo o estudo daquilo que está para se tornar aparente. Na ciência das ideias proposta por Destutt, o que ele faz é o seguinte: ele diz que a ideia é a ligação entre o ser humano material e as coisas criadas neste universo. Quando o homem ele tem uma aparente pretensão de se relacionar com alguma coisa criada, ele então tem uma ideia. E a ideologia é o que estuda estas ideias. É assim que o termo surgiu. Mas, cerca de 100 anos depois, Karl Marx, junto com Engels, eles dão uma nova roupagem para este termo, ideologia. Na concepção de Karl Marx, ideologia, na realidade, é uma ferramenta para que você possa fazer um controle social e você vai, através das ideologias, despojar o ser humano da sua liberdade, tornando parte de uma massa manipulável. Para Engels e Karl Marx, ideologia é uma ferramenta para manipulação de massa. Especialmente, pensando nesse aspecto, essa ideia de Karl Marx ela foi se desenvolvendo e Karl Marx mesmo vai propor uma revolução na sua sociedade que, aos seus olhos, estava dividida, especialmente por causa das propriedades, do poder que algumas pessoas tinham através do seu capital, e por isso elas oprimiam um outro grupo que, segundo Karl Marx, era um grupo que estava sendo, de alguma maneira, prejudicado porque eles eram oprimidos pela ideia
de que eles não tinham como fugir do status quo. Então ele vai propor mudanças. E as mudanças que ele propõe, elas são exatamente uma ideologia nova. Então Karl Marx, junto com Engels, é o primeiro que vai usar esta ferramenta criada por Destant, o francês, lá de 1800. Ele vai criar, a partir desta ideia de Destant, ele vai criar uma ferramenta de controle, uma ferramenta de manipulação, que são as suas ideologias. A partir daí, vão surgir não só uma ideologia criada por Karl Marx, mas depois da Segunda Guerra, quando especialmente o nazismo e essas ideias socialistas, comunistas, elas vão cair um pouco no seu potencial, elas vão ser fragmentadas em várias outras ideologias menores que ao longo dos anos foram tomando corpo e foram agregando pessoas, e hoje nós temos agremiações com pensamentos e ideologias as mais distintas espalhadas por toda a sociedade. A mais conhecida delas, e que é chamada também em algumas sociedades, em alguns países, como pensamento de esquerda, que é o pensamento de Karl Marx, ela tem uma origem interessante. Karl Marx, depois de postular a respeito dessas ideologias e criar ideologias políticas, ele vai justificar o que ele está fazendo com as ideias de um antropólogo americano que ele conhece os escritos desse antropólogo, um antropólogo chamado Lewis Henry Morgan. Ele é contemporâneo de Charles Darwin e ele escreve sobre a origem da vida e, segundo a concepção que ele concorda, que é a concepção de Charles Darwin, lá no início, quando o homem está saindo das cavernas, o homem ele vivia em hordas. A sociedade era composta por hordas dentro desse pensamento. E então, nessas hordas, não havia famílias, e por não haver famílias, então todo homem era de toda mulher e toda mulher era de todo homem. E os filhos gerados dentro dessa sociedade não eram de ninguém, ao mesmo tempo eram de todos. Então ninguém tinha propriedade. Mas com o passar do tempo, alguns querendo ostentar, querendo ter poder, querendo ser maior, galgar algum tipo de liderança dentro dessas hordas, estes homens mais fortes começaram então a tomar para si algumas mulheres e passaram a ter os seus próprios filhos, e tendo os seus próprios filhos, eles direcionavam seus filhos para algum tipo de trabalho específico para construir um patrimônio, uma propriedade. Então Karl Marx vai dizer, dentro da sua ideologia, que o grande mal da sociedade foi ter entrado por esse viés, que é o viés da propriedade privada, começando isso a partir da família. E a partir daí, então, chegou no que nós temos hoje. Muitas ideologias que quase que, de forma geral, elas em comum têm um ataque direto ao pensamento judaico-cristão, aos princípios e valores que são extraídos das Escrituras, e aí nós podemos, a partir daí, compreender um pouco mais a respeito do que é ideologia. É assim que elas surgiram, e a mais comum, que é a ideologia marxista, que é uma ideologia política, eu acabei de explicar a vocês. Mas vejam só, é interessante que um cientista político chamado David Koizes, ele escreveu esse livro, Visões e Ilusões Políticas, e ele faz uma análise e uma crítica cristã das principais ideologias que existem, ideologias políticas no mundo. Ele vai sugerir o seguinte, ele vai sugerir que toda ideologia é uma idolatria. Algo que, depois de ler o seu livro e cruzar com alguns textos bíblicos que ele sugere, eu concordo plenamente. As ideologias são ideias extraídas do ambiente comum e elevadas a um caráter de influência, de predominância sobre o resto. E quando elas são elevadas a esse patamar, a partir daí, então, elas se tornam um verdadeiro ídolo para quem adere a essas ideias. E então, vejam só, tudo no universo pode ser transformado num ídolo, desde que você extraia aquilo do ambiente comum e coloque num patamar superior. A partir daí você criou um ídolo, isso se torna uma ideologia, isso se torna um culto, isso se torna uma idolatria. Quando você subverte uma ideia colocando acima das outras. É interessante que o David ele vai descrever que para que uma ideologia se torne real, você precisa de alguns pré-requisitos. E aí que a coisa vai ficando mais interessante. Por exemplo, para que você tenha uma ideologia política, você precisa ter uma teoria política anterior que você quer substituir, que você quer vencer. Ele vai dizer também que para que surja uma ideologia em qualquer âmbito,
é necessário que haja anteriormente uma proclamação do Evangelho, uma proclamação de um princípio bíblico, porque toda ideologia que vai surgir pós a proclamação de um princípio bíblico, ela é uma reação, e normalmente é uma reação contrária àquilo que foi estabelecido pelas Escrituras, como, por exemplo, a ideia da família, como, por exemplo, a ideia dos princípios e dos padrões de justiça, de leis civis, leis para estabelecer relações entre as pessoas. Tudo isso você encontra na Bíblia, tudo isso você encontra no Antigo Testamento, esses estabelecimentos de leis. Principalmente, você vai encontrar no Evangelho a ideia de que a redenção desta sociedade e a redenção dos indivíduos, ela depende exclusivamente de Cristo. E então, quando surge uma ideologia, a ideologia surge como uma reação a esta ideia de que redenção só pode vir a partir de Cristo. Então, as ideologias modernas vão propor que você pode atingir redenção através da política, você pode atingir redenção através da educação, você pode atingir redenção para a sociedade através de princípios de sociologia ou princípios de filosofia, ou as muitas religiões, algumas que são até contrárias à religião cristã, vão propor que os seus ídolos, o seu culto, as suas tradições vão trazer redenção para a sociedade. Para que uma ideologia surja também, é necessário que haja uma secularização da fé cristã, ou seja, um esmorecimento daquilo que os cristãos acreditam. E então, em sociedades secularizadas, você tem um ambiente absolutamente fértil para que surjam ideologias modernas, e essas ideologias são chamadas pelo David de idolatrias modernas, que na realidade tem o seu nascedor lá atrás. As ideias antigas, lá da Grécia, lá dos romanos, elas já eram um culto, já eram uma idolatria lá atrás. Mas é interessante que quando surge uma ideologia, a ideologia é necessariamente um elemento religioso. Normalmente, quando surge uma ideologia, imediatamente se cria um elemento redentivo. Então vamos lá, pensando em socialismo, o elemento redentivo qual é? O elemento redentivo é a redistribuição de renda, é a redistribuição das relações, é a aniquilação da ideia do privado, da ideia da propriedade privada. Por quê? Porque logo quando uma ideologia propõe um redentor, ela imediatamente também propõe um vilão, propõe algo que seja o mal que gera aquela necessidade de redenção. E quem é o mal no ambiente, por exemplo, da sociologia, da ideologia marxista? O mal é a propriedade privada, que segundo Karl Marx, inspirado em Lewis Henry Morgan, um antropólogo, segundo eles, quem produz essa ideia de propriedade privada primeiro é a família, inspirado no modelo judaico-cristão. Então vejam só, chega um momento em que estes adeptos dessas ideologias, eles vão ter que ser pragmáticos e eles vão ter que dizer o seguinte: olha, para chegar a uma redenção, nós não podemos ter nenhum tipo de escrúpulo quanto aos meios, porque os fins justificam os meios. Para redimir, nós precisamos colocar a nossa ideia acima de tudo. E é nesta hora que as pessoas adeptas de uma ideologia são capazes de fazer qualquer coisa para ver as suas ideias vencendo. Isso deixou de ser apenas um debate e passou a ser uma religião. O que nós vemos hoje no nosso país é exatamente isso. As ideologias políticas se tornaram religiões para os seus adeptos, ao ponto de que os seus proponentes são adorados e venerados, ao ponto que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para justificar as suas ideias. São capazes de produzir qualquer tipo de ação, porque para elas o fim justifica os meios que estão sendo usados. Violência, transgressão, imoralidade, todo tipo de quebra de algum princípio padrão pré-estabelecido, destruição da família. Nós estamos vendo isso no nosso país. Mas o alerta que eu quero deixar para você no término desse vídeo é: agora que você sabe o que é ideologia, cuidado, porque o nosso problema não é apenas com as ideologias que estão por aí. O nosso problema começa exatamente no nosso coração, quando nós achamos que idolatria é apenas se dobrar diante de uma estátua, de um objeto, alguma coisa desse tipo,
quando na realidade nós praticamos idolatria no momento em que nós aderimos ideologias e abraçamos essas ideologias e prestamos culto a ela, ainda que sutilmente, ainda que inconscientemente. A palavra de Deus é para o cristão a única regra de fé e de prática. É dela que eu extraio todos os princípios para a minha vida, para a minha conduta, para os meus planos, para os meus sonhos, para as minhas decisões. Não é de uma ideologia. Então, cristãos não abraçam ideologias. Cristãos abraçam as Escrituras. Cristãos andam segundo a sua única regra de fé e de prática. Então, você, meu amigo cristão, cuidado com a ideologia que você tem defendido, seja ela política, seja ela social, seja ela filosófica, seja ela religiosa. A Bíblia não é uma ideologia. A Bíblia, ela clama para si mesmo um princípio, um valor de verdade absoluta. E cristãos andam segundo essa verdade. Que Deus te abençoe. E você lembre sempre que a redenção que a sua vida precisa, que a sua família precisa, que a sua cidade, que a cultura do seu tempo precisa, essa redenção, ela não vem através de uma ideologia. Essa redenção só é possível por meio de Cristo Jesus e suas promessas, de tudo que Ele fez por nós e daquilo que o Evangelho nos anuncia. E nós devemos crer para acessar pela fé aquilo que o Senhor Jesus preparou para nós. Então, diga não às ideologias, às idolatrias do nosso tempo e abrace sim a fé em Cristo Jesus, porque nele realmente há redenção. Que Deus te abençoe.